Oi, gente, meu nome é Fabiana Monteiro e eu tô aqui para te contar algo muito especial. Principalmente por ter a honra de ter a liberdade de poder estar aqui falando. Obrigada por você que está aqui. Bom, o porquê que eu quero contar? Vários motivos, né? O primeiro, por ser uma história que repercute positivamente na nossa vida, nos edifica, que é a história de Abigail. Mas antes eu quero te contar o como e o porquê de tudo isso. Eu fui chamada há uns dias atrás para participar do Papo de Amigas, que é uma reunião que a gente tem mensalmente na igreja, onde reúne mulheres e a gente fala sobre a palavra de Deus e assuntos relevantes também em favor da saúde, em favor da construção, enfim. E aí eu fui chamada para falar sobre nutrição e qualidade de vida para as mulheres, explicar ali a importância do autocuidado. E aí eu fiquei orando, aceitei, né, agradeci e fiquei orando porque eu não sabia o que falar e de quem falar e como falar. E aí orando, dias depois eu tava na casa da minha mãe e com ela assistindo The Chosen, aquele episódio, eu não sei se você já assistiu, mas tem um episódio que fala de Jesus com as crianças. E logo que começou o episódio, entrou uma menininha e minha mãe virou pra mim e falou, na verdade virou pra cá, né, porque eu tava pra cá, e falou, Abigail? Aí eu falei, não sei. A personagem, né, a atriz só tinha entrado. E aquilo ficou na minha cabeça. E conforme foi passando, né, o episódio, os minutos do episódio, realmente era Abigail. E aí eu falei, fiquei com aquilo na cabeça, nossa, que especial ouvir isso da minha mãe. E nada é por acaso, deixa eu lá estudar a história de Abigail que eu nunca tinha estudado. E aí foi onde tudo aconteceu. E aí foi a história também que eu falei ali no dia do Papo de Amigas. Mas eu quero compartilhar porque eu aprendi muito com a história de Abigail. E também eu tô gravando no mês de março de 2024, o mês das mulheres também. E eu ouvi da minha mãe, honrar o nome dela aqui também, que é uma mulher muito forte, que é uma mulher que é grande exemplo pra mim. Então eu quero compartilhar essa história agora com tudo isso que aconteceu também. E aí eu vou ler pra você o porquê que eu falei, eu pensei e senti que tinha que ser, né? Na verdade, Deus já tinha preparado tudo. Porque como que eu vou falar algo do autocuidado para falar que tá tudo bem a gente se cuidar, a gente se sentir bem, né? O motivo com que a gente faz aquilo que a gente tem em mãos, que realmente pode ser para construção ou para destruição, né? E aí, como que começa aqui a história de Abigail, que se encontra em 1 Samuel 25, versículo 2. Depois disso, Davi saiu e foi para o deserto de Parã. Havia um descendente de Calebe, chamado Nabal, da cidade de Maom, que ganhava a vida na cidade de Carmelo. Ele era muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. A sua mulher chamava Abigail. Ela era bonita e inteligente, mas ele era um mau e grosseiro. Nabal estava em Carmelo, cortando o alã das suas ovelhas. Isso para no versículo 3. Aí quando apareceu, né, que eu tava lendo, falou, a mulher se chamava Abigail, ela era bonita e inteligente. Falei, nossa, é sobre isso. É falar sobre que realmente a gente tem a beleza do Senhor nas nossas vidas. Ela era bonita, uma mulher bonita e inteligente. E não é sobre um jeito apenas de beleza. Não tem um formulário, não tem um único tipo de beleza. Todas as pessoas são bonitas. A gente tem que se cuidar. A gente é imagem e semelhança de Cristo, ele fala pra gente. Somos filhos, ele que criou a gente, entende? Mas o como usa a beleza, assim como todas as coisas que Deus dá pra nós, isso sim que a gente tem que atentar-se, porque tudo é por ele, pra ele, por meio dele, e é tudo sobre ele. E aí eu falei, nossa, é sobre isso. Bom, continuando. Aí, além do mais, eu estudei quando eu tava lá na casa da minha mãe, depois eu fui assistir pregação, aí eu vi vídeos curtos de desenhos também que tem no YouTube, então também para aprofundar, para olhar mais ainda, porque a palavra de Deus, a gente pode estudar e sempre vai ter algo a mais, porque Deus é abundante, né? Então só para dizer as pesquisas que eu fiz, além de primeiro a palavra de Deus. Bom, continuando, fala. Davi estava no deserto e soube disso. Então enviou 10 rapazes a Carmelo, com ordem de encontrarem Nabal e o cumprimentarem em nome dele.
mandou que dissessem o seguinte: meu caro amigo, Davi lhe manda saudações, desejando tudo de bom para o Senhor, a sua família e tudo que é seu. Ele soube que o Senhor está cortando a lã das suas ovelhas e mandou-lhe contar que os seus pastores estiveram com a gente e nós não lhe fizemos nenhum mal. Durante o tempo que estiveram em Carmelo, não roubamos nada do que era deles. Pergunte, e eles lhe contarão. Davi pede para o Senhor nos receber com amizade, porque viemos aqui num dia de festa. Assim, por favor, dê o que puder a nós, os seus criados, e ao seu querido amigo Davi. Versículo 9. Os homens de Davi foram e deram recado a Nabal, em nome de Davi. Então ficaram esperando e Nabal respondeu: Davi, filho de Jessé? Quem é ele? Nunca ouvi falar nele. Hoje em dia há muitos escravos que fogem dos seus donos. O meu pão, a minha água, os animais que matei para dar aos meus empregados, eu não darei a homens que eu nem sei de onde vieram. Os homens de Davi voltaram e contaram o que Nabal tinha dito. Bom, aqui nessa parte, o que dá para tirar de lição aqui, né? Que Davi viveu com prudência, com lealdade, naquele lugar onde ele estava, junto com toda a sua equipe, né? Falei só por conta do barulho. E aí, os homens que trabalhavam ali junto com Davi ouviram, né? Eles eram os servos de Davi ali, né? Davi era o líder. Ouviram ele com prudência e transmitiram um recado a Nabal em obediência e humildade. Ainda assim, tiveram o não, tiveram o contra, tiveram uma má recepção. E aí eles voltaram e contaram tudo a Davi. Isso nos ensina, me ensina, e eu aprendo e aprendi aqui, que independente da resposta que tiver, assim como Jesus não mudava a sua conduta, assim como esses homens também não mudaram a sua conduta, foram lá, fizeram o que o líder falou e voltaram da mesma forma que foram, com a mesma conduta. E deram um recado para Davi. Então, sobre a importância, né, da gente buscar falar a verdade, realmente falar, ir quando algum líder nosso manda, inclusive Jesus manda a gente aprende, ouve e aplica ação. A sabedoria é assim, a gente vai aplicando através do que a gente aprende e através do temor ao Senhor. E aí sim, naturalmente a gente vai vivendo e buscando todos os dias com a nossa força. E é isso que a gente tem que fazer também aos nossos líderes, né? Aos nossos pais, enfim. Voltando para cá. Versículo 13. Então Davi disse: põe as suas espadas nos cintos. E todos obedeceram. Davi pegou a sua espada e saiu com mais ou menos 400 dos seus homens, enquanto 200 ficaram atrás da bagagem. 600 ao total. Um dos empregados de Nabal disse a Abigail, a mulher de Nabal: a senhora soube? Davi enviou do deserto uns mensageiros com saudações para o nosso patrão, mas ele os tratou mal. No entanto, eles têm sido muito bons para a gente. Nunca nos incomodaram e durante todo o tempo que tiveram com eles nos campos, eles não roubaram nada que era nosso. Eles nos protegeram dia e noite, todo o tempo em que estivemos com eles, tomando conta dos nossos rebanhos. Pense nisso e resolva o que fazer. Isso poderá vir a ser um desastre para o nosso patrão, toda a sua família. Ele é tão mau que ninguém pode falar com ele. Então, Abigail pegou depressa 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, 200 quilos de trigo torrado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos secos e pôs tudo sobre os jumentos. Então disse aos empregados: vão na frente que eu vou atrás. Porém não contou nada a seu marido. Aqui a gente consegue aprender com a lição de Abigail e também sobre a lealdade, do cuidado, né, desse empregado de Abigail que foi lá contar para ela o que aconteceu, em favor à proteção de todos, né? E Abigail, mesmo sendo a esposa de Nabal, que era o chefe, que era o líder, ela ouviu
tudo que ele tinha a dizer. Ela não cortou. Ela poderia ter falado, ela não era uma mulher bonita? Peraí que eu tô fazendo meu descanso da beleza. Peraí que agora eu tô ocupada, vem falar depois, ou fala pra alguém me falar, ou fala rápido, ou cortar. Não, a Abigail ouviu em humildade em tudo aquilo que o servo tinha a falar. Isto é, mesmo ela sendo ali, no olhar humano, a esposa do chefe, ela sempre se colocou em humildade e igualdade em ouvir a todas as pessoas, como quão especiais são. Olha que linda. Bom, aí, versículo 20. Abigail ia montada no seu jumento e de repente numa curva na descida encontrou Davi e seus homens, que vinham na sua direção. Davi tinha pensado assim: de que me adiantou proteger a propriedade desse homem aqui no deserto? Nós não roubamos nada do que era dele. E é assim que ele me pega? E é assim que ele me paga a ajuda que lhe dei? Que Deus me castigue se eu não matar até o último daqueles homens antes do amanhecer. Quando Abigail... Bom, aqui Davi tá virado, né? Além de estar com fome, de ter pedido ajuda, ter tomado um não, ter sido afrontado, imagina, irado, tava brabão aqui, né? Falando e bota espada e agindo e via e fazia. Bom, Davi tinha matado Golias, né? Então para ele era algo que ele sabia que era um potencial para ele. E ele foi usar isso, né? Através da ira ele pensou nessa possibilidade. Mas aí, quando Abigail viu Davi... mais uma coisa. A Abigail, ela enviou aquilo que os rapazes de Davi tinham lá do pedir para Nabal. Pra frente dela. Poderia ter ido atrás. Ela poderia ter chegado ali, ó. E aí, Davi? Tá fazendo o quê? Veio pedir, tá na minha terra, tomou um não e tá... Poderia ter afrontado. Mas enviou na frente todos aqueles mantimentos descritos aqui. Olha a sabedoria, olha a humildade. Ela colocou tudo à frente dela. Aí, versículo 23. Quando Abigail viu Davi, desmontou depressa, ajoelhou-se diante dele e encostou o rosto no chão aos seus pés, dizendo: por favor, Senhor, escute-me, eu sou a culpada. Mais uma vez, escute-me. Olha a importância do ouvir. Olha a importância do ouvir, independente da situação. Eu sou a culpada. Versículo 25. Por favor, não dê atenção a Nabal, pois ele não vale nada. Ele é exatamente o que seu nome quer dizer, um tolo, que é a origem do nome de Nabal. Eu mesma não vi os rapazes que o Senhor mandou. Foi o Senhor Deus que impediu que o Senhor se vingasse e matasse os seus inimigos. Agora eu juro, pela sua vida e pela vida do Senhor, que todos os seus inimigos e todos os que querem prejudicá-lo serão castigados como Nabal. Senhor, faça o favor de aceitar esse presente que eu lhe trouxe e o entregue aos seus homens. Perdoe, por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito. O Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei e também os seus descendentes, pois o Senhor está combatendo o combate dele e o Senhor não vai fazer nenhum mal enquanto viver. Se alguém atacar e tentar matá-lo, o Senhor, seu Deus, o protegerá como um homem que guarda um tesouro precioso, mas ele vai jogar longe os seus inimigos como um homem que atira pedras com a sua funda. O Senhor Deus cumprirá todas as coisas boas que lhe prometeu e o fará o rei de Israel. E, quando isso acontecer, o Senhor não terá motivo para se arrepender ou sentir remorso por haver matado sem razão ou por ter se vingado por si mesmo. E quando o Senhor Deus o abençoar, não esqueça de mim. Aqui, ela foi, em nome de todo o povo do esposo dela, pedir perdão. Olha, ela colocou a culpa sobre si, pois não se atentou ao que estava acontecendo ali. Então ela pediu perdão sobre isso. Ela assumiu o erro e pediu perdão sobre. E não tentando barganhar nada, ela explicou o contexto de onde vivia, o porquê do perdão, como eram as coisas lá, entende? E ainda assim, ela era bonita, inteligente, ela era esposa de Nabal, ela se colocou testa no chão. O maior sinal de humildade, não tinha mais para onde ela abaixar. Ela foi no nível mínimo, no chão mesmo, no pó da terra. Olha isso, isso quer servir.
Isso que é receber de Deus e servir, porque tudo que a gente recebe não é para nós, é para os outros. Por isso que eu tô aqui também contando tudo isso que eu tô vivendo, tudo isso que eu vivi para compartilhar, é um propósito, né? E é muito especial. Muito obrigada por estar aqui e ouvindo, e que toda honra e toda glória seja para o Senhor. E aí, continuando aqui, no versículo 32, Davi respondeu: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que mandou você hoje para me encontrar. Por quê? Ela falou: Davi, houve erros, tô aqui para te pedir perdão, mas não precisa matar, não vai sujar sua mão de sangue inocente, não vai se arrepender depois, você tá agindo em favor da ira. E não é para isso. Lembra que você vai ser rei, Deus tá aí, te protegendo, te prometeu. Você vai depois se arrepender de algo que não precisa? Se Deus, Ele tá agindo por você, você tá guerreando naquilo que Deus te enviou, você tá agindo em favor, para que você vai estragar tudo isso? Principalmente, para que você vai se prejudicar com Deus? Para que você vai entristecer Deus? E depois se arrepender? Porque não precisa disso. Perdão. Olha isso. Então ela foi, e ela não pensou só na vida dela, em salvar a vida dela. Ela foi pensando em salvar a vida dela, de Nabal, de todo mundo lá e ainda de Davi. Ela pensou em todo mundo. Olha isso, como uma atitude de vida repercute vida. Então quando a gente recebe vida, a gente entrega a vida. Então a gente tem que buscar a fonte da vida sempre, o provedor da vida, a própria vida, que é Deus, que é Jesus Cristo. E falar sobre. Não é só pra gente, a gente recebe e entrega. Afinal, a gente entrega aquilo que a gente tem. E não é pra ficar só pra gente. É pra entregar, é pra falar, é pra levar vida, é pra construir, é pra paz, é pra bênção. Independente, imagina, ela tava indo em favor de quem queria matá-la, matar todo mundo. Ela sabia que o cara tá virado, ela nem conhecia, mas ela sabia o propósito da vida dela. Não era sobre ela, era sobre quem o enviou. Era sobre cuidar de si, se colocar em ordem. Ela era bonita, ela era inteligente, ela tinha os mantimentos, ela era serva, ela era humilde, ela ouvia. Então tudo que ela recebeu do Senhor, ela se apropriou. E ela não se apropriou para que ficar aqui, ó, em descanso, para ficar aumentando o cego. Não, eu recebo e eu entrego. Eu sirvo para aumentar a glória de Deus. Entende? E aí, tudo que a gente tem não é pra gente se autodepreciar. Aqui não fala que Abigail era bonita, inteligente. A gente é imagem e semelhança de Deus. Então a gente tem que se apropriar disso. Não para desconstruir, mas para construir, para levar vida, para passar a mensagem de quem nos enviou. É isso, a gente recebe e entrega. Tudo que a gente aprende, tudo que a gente vive é pra gente contar, é pra gente falar. Inclusive, eu só tô te contando essa história, eu tô lendo porque alguém contou aqui sobre o que eu vivi com a minha mãe, sobre o que eu tô aprendendo com Deus, sobre a história que tá acontecendo, porque eu estou falando. É fácil, não é? Eu vou te falar aqui que realmente demorou dias. Eu já senti que tinha que fazer isso, ó, há dias, e tô fazendo hoje agora. Mas é sobre persistir, é sobre não desistir. Fácil não é. E ele não disse que seria fácil, mas ele garante estar conosco até a consumação dos séculos. E aí, Davi, vou ler de novo, versículo 32. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que mandou você hoje para me encontrar. Graças ao que você fez hoje e ao seu juízo, eu deixei de cometer um crime de morte e fui impedido de me vingar por mim mesmo. Que o Senhor Deus me livre de fazer algum mal a você. Eu juro pelo Senhor, o Deus de Israel, o Deus vivo, que se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo me encontrar, amanhã cedo todos os homens de Nabal estariam mortos até os meninos. Então Davi aceitou o que ela havia trazido e disse: volte para casa e não se preocupe, eu farei o que você quiser. Mais uma coisa aqui que eu quero atentar-se. Então Davi aceitou o que ela trouxe. Entende sobre a importância da gente receber também, né, as bondades das pessoas, né? Às vezes a gente, eu não preciso de ninguém, não quero nada disso, não, tô irado, depois eu penso, não. É um ciclo de gratidão, é um ciclo de humildade também receber. É um ciclo, assim, de querer ajudar e ser ajudado para um bem comum. Porque ele recebendo isso, também foi para os servos dele. Entende? Foi uma forma de agradecer também. Olha, eu estou aqui, todo o esforço que você fez
Você rompeu barreiras, você veio, você me entregou com toda a dedicação. Muito obrigada. Entende? Então é uma ajuda mútua. Olha como uma coisa leva a outra. E para um bem comum. Não foi só para ele. Ela falou: aceita. Fala para os seus servos aí também. Para todo mundo. É um bem comum. E aí, no versículo 36, Abigail voltou para o seu marido Nabal, que estava em casa festejando como um rei. Ele estava bêbado e alegre. Então, ela não lhe contou nada na manhã Na manhã seguinte, quando ele não estava mais bêbado, ela lhe contou tudo. Aí ele teve um ataque e ficou completamente paralisado. Uns 10 dias depois, a ira de Deus feriu Nabal e ele morreu. Versículo 39. Só aqui antes. Imagina todo o medo que ela passou, enfrentou. E aí teve o desfecho bom, né? Mas ela foi pro fundo do poço e depois teve um desfecho bom, os milagres de Deus sobre a obediência. Mas ela voltou, imagina, cansada depois de tudo isso, para contar para Nabal as coisas de Deus maravilhadas. E que ele tava bêbado e alegre. Sabedoria dela, momento certo para falar, entende? Olha isso, a alta gestão das emoções, realmente o autogoverno dela, a hora certa, há tempo para tudo. Ela não agiu na emoção. Ela poderia tanto estar eufórica para contar o milagre, tanto brava por se sentir injustiçada que ela foi lá resolver e ele estava bêbado. Não. Aqui, ó. Esperou o tempo certo e contou. E aí aqui fala que foi a ira de Deus, né, que apareceu essa paralisia. Uns 10 dias depois, a ira de Deus feriu Nabal e ele morreu. Não foi a justiça com a própria mão dela. Não foi a justiça que Davi queria fazer com a própria mão dele. Não. Foi a justiça de Deus. Ele faz tudo perfeito, a gente não sabe. E ela não desejou isso para Nabal. Olha isso. Ela foi para trazer vida. É sobre isso também. A gente não tem que desejar as coisas ruins. A gente só tem que viver em amor. É fácil? Não. Mas como que a gente vai fazer isso? Aprendendo na Bíblia. Aqui tem tudo escrito. Tudo escrito. Tudo. Por isso que com toda força, com toda energia, a gente tem que buscar incessantemente conhecer mais de Deus, aumentar a glória dele e servir pessoas. Porque ele é isso. É serviço, é amor, é o bem comum, é vida. E aí, no versículo 39, quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: louvem a Deus o Senhor, ele me vingou de Nabal que me insultou. E assim livrou este seu servo de fazer o mal. O Senhor castigou Nabal por sua maldade. Então Davi mandou a Abigail uma proposta de casamento. Os empregados deles foram até Carmelo e disseram: Davi nos mandou buscá-la, para que a senhora seja sua esposa. Então Abigail ajoelhou-se, encostou o rosto no chão novamente e disse: eu sou escrava de Davi e estou pronta para lavar os pés dos empregados dele. Aí ele se levantou depressa e montou o seu jumento. E, acompanhada por suas 5 empregadas, partiu na companhia dos empregados de Davi e se tornou esposa dele. Davi tinha casado com Aionã de Jezreel, e agora Abigail também se tornou sua esposa. Nesse meio tempo, Saul tinha dado a sua filha Mical, que tinha sido esposa de Davi, e Palti, filho de Laís, da cidade de Galim. E aí, o que acontece? Outra coisa que agora lendo aqui eu pensei. Deus, ele nos livra de fazer injustiça, porque é sobre ele, não é sobre nós. E Deus usa pessoas também, porque é sobre ele, não é sobre as pessoas. As circunstâncias, porque não é sobre ele, as circunstâncias. E não as circunstâncias. É tudo sobre ele, por meio dele, para ele. E lendo agora sobre que Davi falou, nossa, a justiça do Senhor foi feita. Não é que, né, ele se alegrou, se atemorizou. Aqui eu tô lendo a nova tradução da linguagem de hoje. Mas o que ele se alegrou foi: louvem a Deus porque ele é justo. Louvem a Deus porque ele livra de todo mal. Louvem a Deus, né? Mesmo aqui nessa tradução falando
Ó, louvem a Deus o Senhor, ele me vingou de Nabal que me insultou. Ele me vingou, entendeu? Porque em momentos de ira pode ser que a gente até pense numa maldade. Mas é sobre buscar ao Senhor, agir com o que Ele quer, para que de fato seja um estilo de vida de adoração abundante. Porque aí sim a gente consegue ver Deus em tudo, porque por nós a gente não consegue, porque não é sobre nós, é sobre quem nos enviou. E tudo que a gente aprende, quando a gente foca realmente no alvo, para onde a gente vai, para onde a gente quer ir, quem é o nosso foco, independente se a situação tá boa, independente se a situação tá ruim, independente se for guerra, independente se for algo que você gosta muito, nada pode estar à frente de Deus. Que os nossos olhos nunca saiam de Deus. Então eu queria te compartilhar isso, porque com certeza é para ministrar sobre mim primeiramente, mas eu queria compartilhar isso, porque foi algo muito especial. E eu tô com esse propósito agora. Então, muito obrigada, que realmente Deus te abençoe muito. Eu sou realmente muito feliz e grata por tudo e todos, porque é tudo sobre Ele, não sobre mim. E por mim, nada disso seria possível, muito menos agir, muito menos falar, porque quem sou eu? Mas que a gente esteja realmente apropriados para servir a Deus do jeito que Ele quiser. E ainda bem que tem a internet, né? Então toda a visão que a gente tenha do alto, tudo que a gente viva com Deus, que a gente compartilhe. Porque a palavra de esperança são as boas novas, o que Ele manda ir. Então Ele vai nos dar para ir. Ele chama para ir. Chama para ir todos os dias. Então a gente aí vivendo em propósito é o que realmente, que independente da situação, é a paz de Deus que excede todo entendimento, que nos move para continuar. E aí, mais algumas anotações que eu fiz, né, depois que eu tava assistindo, quando eu procurei no YouTube, é sobre a importância, né, de que a Abigail, as lições, né, que a gente aprendeu com a Abigail, que não é sobre nós, é sobre o rei, é sobre o Senhor. A gestão de emoção, que é muito importante. Olha, mais uma das sabedorias, porque Davi, ele tava ali com fome, ele foi pedir para os servos dele pedir comida, né, para Nabal. E aí, além da fome mesmo, fisiológica, depois ele tava com fome de justiça, fome de ira, fome de resolver. Então imagina tudo isso aglutinado. Mas que a gente sempre lembre que, independente do que a gente pense, a gente não haja sobre esse sentimento, mas que a gente sempre busque orientação no próprio alimento, que é o Senhor, e assim é sempre pro bem comum. Mesmo que a gente tem coisa que a gente vai ver na hora, tem coisa que a gente vai ver depois, tem coisa que a gente nunca vai ver. Mas é sobre Ele, não sobre nós. E aí, né, o momento certo de falar. Falei aqui, né, também. Só tô vendo se eu não esqueci nada, né? Ouvir sempre, independente de quem seja. A gente aprende com todo mundo. Que a gente sempre esteja ali, realmente se colocando no lugar de servir através do ouvir, aprender e aplicar, né? A gente tem 2 ouvidos. Eu ouvia isso desde criança. A gente tem 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais, mas não deixar de falar. Mas para a gente ouvir de todos os lados, reter o que é bom e falar aquilo que o Senhor, que é a própria boca, que a gente seja assim, para servir a boca do Senhor aqui na terra. Não é sobre as coisas que temos, não é sobre a patente que estamos, não é sobre cargo, não é sobre nada, é sobre o Senhor. Porque as coisas, circunstâncias, tudo que temos não é nada nosso. É sobre Ele que nos fornece para a gente utilizar para um bem comum, é a serviço do reino. Aqui também anotei, né, em uma da pregação, que falou que ouvir é sinônimo de humildade, principalmente ouvir a Deus, e Deus, tudo sobre Deus, e tudo a gente aprende. A sabedoria que vem através do temor ao Senhor, que está na Bíblia, né? E o temor, eu anotei aqui, que eu fui ver, é um sentimento mais profundo de respeito. Então, que a gente tenha um sentimento mais profundo de respeito com Deus. A gente precisa apaziguar, aprender a construir. No The Chosen mesmo, nos capítulos que eu assisti, é sobre amar, é sobre ensinar, é sobre tempo para tudo, mas tudo para construção, para construir um novo ciclo, o novo de Deus, as novas atitudes em Deus, tudo sobre o novo, né?
E não é sobre nós, é sobre Ele que nos enviou. Então não é a nossa opinião que a gente acha, não. É sobre o que Ele nos ensina, é sobre aquilo que a gente vive com Ele, é sobre aquilo que a gente busca aprender com Ele, é sobre aquilo que a gente vê sobre Ele. Porque a gente tem nossa opinião e aí, né, cada um tem a sua. Então, assim, de tanta coisa que tem mudado, tantas tendências, tantas mutações, tantas modas, a gente tem que se apegar naquilo que é eterno, que é Deus, que esse é o mesmo de ontem, hoje, sempre e até a eternidade. E também se apropriar daquilo que Deus dá, não se autodepreciar, né? Então, o que Deus me deu? Tudo. E esse tudo, como que eu posso usar em favor de construir? Não para o meu ego, mas para dar a luz, dar a vida. A palavra não diz que nenhuma lâmpada é acesa, lamparina, para ficar embaixo de um móvel, mas sim para iluminar. E quem é a luz? Quem que nos dá a lamparina? É o próprio Deus. A Abigail, ela sabia o que ela tinha que fazer, ela sabia quem ela era, identidade, entende? Era sobre ele, a identidade dela, que ele deu, entende? E foi. Ela não sabia o que ia acontecer, o como ia desfechar, mas ela sabia o que ela tinha que fazer em obediência a Deus. Isso basta, porque a graça de Deus nos basta. Então a gente tem que buscar sempre. Jesus, ele sempre estava preparado para as respostas quando perguntavam, entende? Então a gente tem que buscar e buscar e buscar e buscar pra gente, pra ficar guardando? Não. Pro bem comum, pra falar, pra servir, pra agir, entende? Em amor, em construção. E aí também, né, eu anotei aqui que depois a Abigail voltou e toda aquela situação, ela foi aqui, ó, ainda em sabedoria, na sua inteligência, na beleza, com tudo que Deus deu pra ela ainda utilizou em favor de todos. E é isso, né, sobre a humildade, sobre trazer vidas, sobre cuidar, sobre atentar-se, assim como a Abigail falou, olha, eu me distraí, eu não percebi o que estava acontecendo, né? É claro que a gente não tem controle de tudo, porque o único que pode cuidar de mim aqui, de você aí, das pessoas lá e de tudo o tempo todo é Deus. Mas o que tiver ao nosso alcance, que a gente tenha zelo, que a gente tenha gratidão para a construção, para a vida, para contar sobre a própria vida. E é isso, então, muito obrigada. E que você continue vivendo em propósito, buscando cada vez mais sabedoria através do temor ao Senhor. E que você é importante para um bem comum. Não se compare. Eu poderia até falar, assim como a Abigail... Não, a gente aprende como a Abigail, mas assim como você, como Deus te fez, assim como fez também a Abigail, assim também como me fez, para que juntos cresçamos em propósito em favor das pessoas, em favor da vida, para aumentar a glória de Deus e servir as pessoas. Então, cuide-se sempre, você é importante, não se compare e viva seu propósito. Obrigada!